sei se é de ti. Senhor, esse é o meu desejo, mas eu não sei se é de ti. Se for de ti, que isso se realize. Quantos já fizeram isso? Muitos, né? E quando eu li uma passagem na palavra de Deus que fala que a gente não recebe porque a gente pede mal, eu comecei a entender o que é pedir mal. É quando a gente pede as coisas sem essas coisas estarem alinhadas nos propósitos e nos desejos de Deus para a nossa vida. Aí eu comecei a pedir, Senhor, guia a minha oração. Que no momento que eu estiver orando, que no momento que eu estiver pedindo algo do Senhor, no momento da minha oração, que eu venha pedir algo, que até a minha oração seja guiada pelo Senhor. Eu quero pedir aquilo que o Senhor quer que eu peça para o Senhor. O que o Senhor deseja que eu abra minha boca para falar para o Senhor. O que o Senhor deseja, é isso que eu quero abrir a minha boca para falar e para pedir. Aí tem um determinado dia que eu estava orando, aí no momento que eu estava orando, eu comecei a dizer a seguinte frase para o Senhor. Eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu não quero ser mais e eu não quero ser menos do que eu nasci para ser. Eu quero ser exatamente quem eu nasci para ser. Porque às vezes, igreja, se você perguntar assim, fulano, quem você quer ser no reino de Deus? Qual o patamar que você quer alcançar no reino de Deus? Claro que você vai querer alcançar o maior patamar de todos. Você vai olhar aqui a maior revelação que o homem de Deus teve na Bíblia e você vai querer ser como ele. Porém, às vezes a gente quer alcançar patamares na nossa vida espiritual que não é o patamar que o Senhor quer que a gente alcance. Aí eu falei assim, Senhor, quem eu nasci para ser? Eu sei que quando o Senhor me formou, eu sei que quando o Senhor me criou, o Senhor criou dessa maneira. Eu estou criando agora a Rosânia, eu estou criando agora o Israel, eu estou criando a Vitória, eu estou criando a Letícia para ela ser assim, assim e assado. Desse jeito ela precisa ser. Porém, às vezes a gente deseja ser mais do que a gente nasceu para ser. E às vezes a gente não se entrega tanto e a gente acaba se tornando menos do que a gente nasceu para ser. Então a minha oração passou a ser o seguinte, Senhor, eu quero ser exatamente a Vitória ao qual eu nasci para ser diante da tua presença. Eu não quero viver e sonhar os meus sonhos. Eu quero viver sonhando os teus sonhos e os teus projetos para a minha vida. E quando pedi isso para o Senhor, igreja, o tempo foi passando e eu buscando o Senhor e eu lendo a Bíblia, o Senhor falou comigo algo muito interessante. Vamos abrir agora em Gênesis, lá no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. Ele fala o seguinte, olha, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comerás do fruto da árvore que está no jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. No momento que a serpente estava em comunicação com ela naquele momento, sabe qual a cena que passava na minha mente? É que a serpente estava justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava ali em cima e ela estava em frente à árvore conversando com a serpente. Porém, aqui quando mostra o diálogo da serpente com Eva, ela fala assim, não foi assim que o Senhor disse. Ele disse que nós não poderíamos comer da árvore que está no meio do jardim. Dela, nós não poderíamos nem tocar e nem comer, senão nós morreríamos. Sendo que a Eva ela não estava perto da árvore. Se ela estivesse perto da árvore, ela falaria assim, não, o Senhor disse para eu não comer dessa árvore aí que você está, Mas ela foi bem clara, não, o Senhor disse para eu não comer da árvore que está, como se tipo assim, da árvore que está lá no meio do jardim. Eva, ela entendia que quando o Senhor falou que ela não poderia nem tocar na árvore, eu tinha convicção que Adão e Eva eles não tinham motivos nem para se aproximar da árvore. Para que você vai se aproximar de algo que você sabe que você não pode tocar naquilo, que você não pode usar aquilo? Você vai se aproximar daquilo para quê? Então Eva e Adão, eles receberam essa ordem de comando. Eu tenho convicção hoje que eles não estavam nem perto da árvore. Porém, depois que a serpente conversou com Eva, a
foi assim que Deus falou. Presta atenção. Certamente você não vai morrer. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Gente, Eva estava no jardim. Ela habitava no local onde eu tenho a convicção que Deus Ele criou aquele jardim, aquele local que eles estavam. Eu tenho a convicção que aquele lugar tinha tudo que o ser humano poderia desejar. Foi um local de habitação, gente. Eles eram supridos em todas as áreas da vida deles. Eles tinham tudo que eles queriam. Eles tinham uma vida de comunhão intensa com Deus. Todos os animais, todas as árvores, elas eram submetidas a eles, ao homem. Porém, quando a serpente vira para ela e fala, certamente não morrerás. Presta atenção, Eva. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, vocês vão se tornar como ele. Eva, naquele momento, opa, peraí, me tornar como Deus? Eu acho que isso daí é bom, hein? Me tornar como Deus? Eu tenho certeza, assim, no meu pensamento, que Eva foi caminhando até a árvore. Foi caminhando. E quando ela se deparou com a árvore, gente, 3 coisas que ela viu na árvore. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Olhou para a árvore, gente, que fruto bonito. Ele era bom para se comer. Mas presta atenção numa coisa, igreja. No jardim tinha muito fruto bom para se comer. Ela olhou para aquela árvore, ela viu que a árvore era boa para se comer. Porém, o que atraiu ela não foi porque o fruto era bom para se comer, não. Sabe por quê? Lá no jardim tinha muita árvore com fruto muito bom para se comer. Quando ela olhou para a árvore de novo, ela viu que a árvore era agradável, o fruto era agradável aos olhos. Presta atenção, gente. Tinha muita árvore no jardim que era agradável aos olhos. Tem algo a mais que estava atraindo ela. Não é porque simplesmente o fruto era bom para se comer e agradável aos olhos. Tinha algo ali a mais que atraiu ela. Sabe o que era? Quando fala assim, ó. E árvore desejável para dar entendimento. O que atraiu a Eva naquele momento? O fruto poderia ser bonito, mas tinha tantos frutos bonitos, agradáveis aos olhos. Eu consigo imaginar um jardim tão perfeito, com tantos frutos muito agradáveis aos olhos. Porém, tinha algo diferente naquele fruto. Tinha algo a mais naquele fruto. E o que tinha mais naquele fruto era justamente um fruto que ia fazer com que Eva se tornasse além do que ela nasceu para ser. Ela ia se tornar como Deus. Aí Deus nos fez lembrar de Lúcifer. Lúcifer, quando estava no céu, era um anjo de luz. A palavra de Deus fala que ele era um anjo, que ele era regente do coral de anjos. Abaixo de Deus, eu creio que ele era um anjo de todos os anjos. Ele era um dos anjos mais bonitos que tinha lá. Não estava bom para Lúcifer, não? Com aquele resplendor todo, com aquilo tudo que Deus tinha dado para ele, não estava bom para ele? Deus já não estava suprindo todas as necessidades de Lúcifer? Porém, Lúcifer, ele decidiu passar dos limites ao qual ele nasceu para ser. Ele queria ser a mais. E ele queria ser como Deus. A mesma coisa ele fez o que acontecesse com Eva. Eva, ela foi criada num patamar, numa limitação. Eva, eu estou te dando tudo que você tem. Só tem uma ordem, não coma do fruto. Só isso. Porém, a questão não era o comer do fruto. A questão era o que o fruto iria produzir na vida de Eva. O que o fruto ia produzir na vida de Adão. O fruto ia fazer com que eles se tornassem maiores do que eles tinham criados para ser. Eram sido criados para ser. Eles poderiam ser como Deus. Aí Deus ministrou meu coração. Vitória, hoje em dia é isso que tem acontecido com o ser humano. Eu criei o ser humano até um patamar. Porém, quando ele encontra algo que ele sente que ele pode ser maior do que eu criei ele para ser, ele mergulha, ele se lança.
tentação. Ela viu aquele fruto, se agradou, queria se tornar como Deus, comendo o fruto. O desejo dela foi realizado, gente? Ela se tornou como Deus? Pelo contrário, além do desejo dela não ser realizado, ela não se tornou como Deus. Ela ainda foi tomado aquilo que ela tinha, que era a habitação dela naquele jardim. Além dela não ser aquilo que ela desejou ser, o que ela tinha ainda foi tomado pelo Senhor. Então coloca algo no teu coração, igreja. Quando você deseja ser mais do que o Senhor te tomou para ser, você passa dos limites que Deus deu. E Deus ainda toma aquilo que você tem. E Deus ministrou no meu coração quando a gente vai lá, capítulo 4 de Lucas, fala assim, ó. Sabemos que aqui nós pegamos no culto da dança, no capítulo 4 de Lucas, que fala sobre a tentação de Jesus. Igreja, preste atenção aqui antes da gente ler. Quando você é tentado, poxa, eu fui tentado naquela área. Quando você se sente tentado, porque você sabe que aquilo ali te abalou de alguma forma. Quando aquilo não te abala de alguma forma, aquilo ali não tem como ele tentar naquela área, não, porque aquela área ali está totalmente fortificada. Quando Satanás ele tenta a gente numa área, é justamente uma área que a gente pode ser abalado. Eu parei e analisei, gente, Satanás, ele tentou Jesus em 3 áreas. Transforme a pedra em pão, ok? Até entendo, gente, Satanás pediu para Jesus tentar Jesus nessa área. Jesus em jejum, aquela pedra bonita, bem redondinha, como um pãozinho. Jesus 40 dias sem comer, olhar para aquela pedra. É uma tentação. Tá, eu entendi. Agora, Satanás pega Jesus, leva Jesus lá para cima do monte. Jesus, olhe para todo este reino que está aqui, tá vendo? Aquele reino ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali. A palavra de Deus fala que Satanás começou a apontar os reinos e mostrar os reinos dele para Jesus. E ele mostrando, tá vendo, Jesus? Como é esse reino, como é bonito. Ó, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e adorar. Porém, eu entendo. Foi uma tentação. Porém, agora, quando ele fala Satanás, quando ele fala Jesus, se tu és filho de Deus, se joga daqui de cima, que os anjos vão vir e vão te salvar. Aí eu parei e pensei assim, Satanás ele brincou com Jesus, né? Peraí, isso é uma tentação, gente? Rafael, eu vou te tentar. Vai lá pra cima do prédio e se joga lá de cima. Pô, Vitória, isso daí nunca que vai ser uma tentação. Me suicidar é uma tentação? Falei, eita, Satanás, eu acho que Satanás foi um pouco desligadinho nessa área. Foi quando Deus começou a ministrar no meu coração. Vitória, vamos comparar a reação de Eva com a reação de Jesus mediante as tentações. Ela olhou para o fruto e viu que o fruto era bom o fruto era bom para se comer. Satanás foi lá e tentou Jesus justamente naquela pedra onde ele falou, transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para aquela pedra e poderia falar, certamente essa pedra ela vai ser boa para eu comer e transformar em pão. Porém, nem só de pão virá o homem. Jesus teve uma reação diferente. Vamos lá, ele tentou nisso. O fruto era bom para se comer, pedra transforma a pedra em pão. Segunda tentação, Eva viu que o fruto era agradável aos... Satanás fez o que com Jesus? Levou Jesus lá em cima e falou, olhe, foi lá e tentou Jesus nos olhos, olhe para todos esses reinos que estão aqui. Porém Jesus disse, somente a um Deus adorarás, somente a um Deus servirás. E Satanás também não se deixou levar. E Jesus não se deixou levar naquele momento. Aí teve agora a última comparação. As 2 tentações que ele fez com Eva foram iguais às 2 tentações que ele fez com Jesus. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que da mesma forma que através de um homem toda a humanidade foi corrompida, também através de um homem era necessário que toda a humanidade fosse resgatada. Peraí, Jesus estava como homem, ele tinha uma limitação ali. Se ele se jogasse dali de cima, o que ia acontecer? Os anjos poderiam pegar ele? Poderiam. Porém, ele estaria
que Eva respeitou a limitação dele nessa terra. E Eva não respeitou o limite ao qual Deus tinha dado para ela nessa terra. E Deus ministrou no meu coração de uma forma muito forte. Satanás, igreja, ele vai sempre tentar a nossa vida dessa maneira. Ele vai chegar sempre e vai te oferecer para que você seja uma pessoa vaidosa. Porque o ser humano, igreja, ele já tem algo relacionado a poder na vida. O ser humano, ele quer ter poder. No início lá, o que o Senhor disse para Daniel? Para Adão? Você vai ter domínio sobre tudo. Você tem poder sobre tudo que foi criado. Você tem domínio sobre tudo. Então o ser humano já tem algo nele de querer ter poder. Ele já tem algo nele de querer ser mais. Porém, um ser humano que não é guiado pelo Espírito, ele vai sempre querer ser mais do que ele nasceu para ser. Sempre vai querer ser mais do que ele nasceu para ser. Nós precisamos estar bem atentos e entender o que o Senhor tem para realizar na minha vida. Quem eu preciso ser nessa terra. O teu galardão do céu, ele não vai depender do teu poder nessa terra. Às vezes a gente acha que pelo fato de a gente ser uma pessoa mais conhecida na terra, o nosso galardão vai ser maior. Bom, se eu for pastor, o meu galardão vai ser muito maior se eu for o líder da limpeza, é claro. Bom, se eu for intercessor, o meu galardão vai ser muito maior que se eu for uma pessoa que mexe no som. Sendo que o galardão do Senhor, ele não está baseado na tua capacidade terrena. O galardão do Senhor na sua vida está baseado em como você cumpre o teu propósito mediante o qual o Senhor te colocou para cumprir. Se você é uma pessoa a qual Deus te levantou para você ficar escondidinho, apenas intercedendo, dê o seu melhor, porque o teu galardão vai ser tão grande quanto aquele que está lá em cima em evidência e está dando melhor também. Agora, tem gente que às vezes está em evidência, igreja. Está em evidência, mas não está dando melhor. Às vezes você está escondidinho, mas você está dando o teu melhor. Posso dizer uma coisa, o teu galardão vai ser maior que dele. Vai depender de como você tem se portado mediante ao teu chamado nessa terra. Vai depender de como você tem se portado mediante a palavra. Igreja, quando eu estou com sono, quando eu estou com muito sono, eu chego aqui no culto mediante a palavra. Às vezes eu tive um dia de muito ensaio e eu estou com muito sono, igreja. Eu me sinto a pior pessoa do mundo dentro dessa igreja. Eu falo assim para o Senhor: Senhor, eu sei que se eu não ouvir essa palavra de hoje que eu preciso ouvir, eu vou deixar de receber e eu vou ficar para trás, porque eu preciso me tornar quem o Senhor sonhou que eu me tornasse. Quando você entende que você tem um nível para chegar, você não perde a oportunidade, igreja. Sabe por que você torna o culto? Porque para você é mais um culto, mais um dia. Mais um dia, mais um culto. Mas talvez esse culto que você dorme, esse culto que você falta, poderia ser um culto que Deus iria transformar a sua vida por completo, ao ponto de levar você a deslanchar diante da manifestação dele. Mas às vezes a gente não se porta como a gente precisa se portar. Às vezes a gente não está nem aí. Quem eu nasci para ser? Não estou nem aí. Tá bom, eu já estou em todos os cultos, já estou sentadinho lá na cadeira. Venho em todos os cultos, estou em todas as reuniões, fico em pé no louvor, sento. Você precisa saber qual é o seu chamado, o seu propósito nessa terra. Gente, vocês não acham que a justiça de Deus nos dá 5 talentos para uma pessoa? 5! E para o outro 2? Peraí, mas esse aqui que tinha 2, ele dobrou. Ele realmente arrecadou umas 4 talentos. 4 talentos, ele dobrou. O outro que tinha 5 ficou com 10 talentos. Ué, se esse aqui foi tão capaz quanto o outro, por que Deus não deu tanto para ele como ele deu para o outro? Eis a questão. Deus, ele não vai dar para você aquilo que ele vê que você não é capaz de retornar para ele. Às vezes, eu estava pensando assim lá em casa. Não é para querer me vangloriar nem nada. Mas, igreja, eu vejo meu irmão. O menino canta, o menino toca, o menino prega, o menino é inteligente. Tudo que ele faz muito bem. Eu vejo
vejo a minha mãe, que ela canta, quando ela pode nunca tocar teclado, mas ela pega o teclado, o João Vitor está ali tocando do lado dela, ela começa a fazer umas notas. Eu falei, gente, como que é essa coisa? Eu não sei como ela vai fazer isso, ela vem, opa, olha isso aqui, João, papapá, canta, toca, tudo que ela faz, tudo que ela coloca a mão, ela faz muito bem. Aí eu falo assim, Senhor, tem tantos jovens que precisariam pelo menos saber tocar um instrumento. Tem tantos jovens que poderiam pelo menos ter uma inteligência, talvez que o João tenha, não que alguém não tenha, eu estou dando um exemplo. Aí Deus ministrou no meu coração, sabe por que eu dei tantos para o João? E talvez para outro eu dei menos, porque por conhecer o coração do João, eu sabia que o João ia pegar tudo isso e ia retornar para mim. E talvez se Deus tivesse muito, você ia ser uma pessoa preguiçosa, que não ia se esforçar, que não ia se lançar, que não ia fazer a sua parte. Então sabe o que você faz? Pega pelo menos esse pouco que você tem e dobra. Faz a sua parte. Às vezes com Deus ele te deu um pouco, aí você quer se achar um bambambam e você quer ser... Opa! Aquela pregação ali, vou trazer o João, que ele é um jovem. Aquilo que o professor está pregando ali, se fosse eu no lugar dele, vou dizer uma coisa para vocês, eu falaria muito melhor. Muito melhor que ele. Esse lance do poder, ele já está no ser humano, ele sempre quer ser mais. Ele sempre quer ser visto, ele sempre quer ser conhecido. O ser humano, ele acha que para ser o homem, vamos trazer gente na casa do Senhor, o ser humano, ele acha que para ele realmente ser alguém com grande galardão, ele precisa ser visto e conhecido por toda a igreja. Existe um que precisa te ver, existe um que precisa te conhecer, existe um que precisa te examinar, existe um que quando você está lá no cantinho do teu quarto orando, chorando, clamando, é ele que precisa te ver. Por isso que ele fala, quando vocês orarem, quando vocês forem fazer jejum, você vai fazer no teu quarto, não precisa querer chamar a atenção para mostrar que você é o tal, que você é a tal, não. Eu preciso te ver, porque eu tenho o poder de te galardoar e dar aquilo que você precisa. E quando a gente tiver esse desespero de querer ser um tal, de querer ser mais do que o Senhor quer que a gente viva, a gente vai perder aquilo que o Senhor já deu pra gente. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, e disse-lhes: quando por alguém foste convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tens que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, se assenta no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Igreja, olha que parábola maravilhosa, preste atenção. Vamos colocar agora na linguagem de hoje, a gente tem aqui uma mesa, vamos botar uma mesa aqui, ok? Mesa. Aí você tem ali um melhor lugar na mesa, aí você foi convidado. Aí você chega na festa, você logo pensa assim: vou dar uma festa. Eu vou sentar lá naquele cantinho lá, porque lá é perto da cozinha. E a comida chega rapidão. Então você está lá no canto, agora. Aí tu vai lá e senta lá. Porém, na mesa está escrito o quê? Reservado. Aí tu, para reservar a mesa, quem está reservado para isso? Tu vai lá, bota a mãozinha no lugar que está reservado e tu senta. Aí chega o dono da festa e fala assim para você: tudo bem, querido, olha, seja bem-vindo, mas presta atenção, essa mesa já estava reservada. Você pode levantar e tem outro lugar para você. Você está lá no final, lá atrás. Olha o link, aí tem que levantar. Ok. Aí tu vai lá e senta lá atrás. Agora, existem aqueles que quando chegam na festa, e gente, ali está reservado, porque ele é um lugar muito bom. Aqui também é um lugar bom. Mas vamos fazer o seguinte: vamos sentar lá atrás mesmo, vamos deixar lugar aqui para os outros convidados, vamos sentar lá atrás mesmo. Aí você vai lá, senta lá no cantinho, aí tá lá na rua. O último salgadinho, aquele que já ficou até frio, é o que chega para você. Nossa, tá frio? Mas é esse que você tem que ouvir, amém. Aí de repente, chega o dono da festa.
querido, você está sentado muito lá atrás, que isso? Olha, fulano, ele não veio, não veio. Como você está lá na frente, vem você. Então, igreja, a palavra de Deus diz, aquele que se humilha, aquele que se exalta, quando ele fala que ele vai se humilhar, ele quer dizer o seguinte: você que quer se colocar no patamar, qual é o patamar para você ficar, sabe o que vai acontecer? Além de você não alcançar esse patamar, você vai ser tirado do patamar que você está. E você vai ser colocado lá atrás. Agora, se você quer um patamar onde você entende que você não nasceu para ser servido, mas você nasceu para servir, assim como Jesus ele fala para os seus discípulos, você se coloca como um servo e você sempre age de acordo com uma maneira que vai trazer benefício para o teu próximo e não para você. Vocês acham que Jesus ele veio na terra com o quê? Que ia ser bom para ele? Ah, ele gosta de apanhar, foi isso? Ele gosta de receber dificuldade, ele gosta de deixar, ia ser lindo para ele deixar o trono de glória que ele tinha para vir nessa terra, né? Ele veio porque antes dele ter a vida dele por preciosa, ele tinha a minha e a tua mais preciosa do que ele. Quando a gente entende isso, igreja, quando a gente entende isso, a gente nunca começa a correr para alcançar lugar que o outro não possa. Disse também o Senhor Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Presta atenção, gente, e marcarás limite, repete comigo, e marcarás, Deus iria se manifestar, ele ia descer, porém ele marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subas o monte, nem toques no seu termo, todo aquele que tocar no monte certamente morrerás. Nenhuma mão toca nele, porque certamente será apedrejado ou assitiado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu ao monte ao povo, santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis a morrer. E aconteceu ao terceiro dia ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Gente, Deus ele iria falar com Moisés, e ele também iria falar com o povo. Porém, Deus falou: Moisés, você vai subir. Para você vir falar comigo, eu disse: mas o povo, eu vou colocar linha, eu vou colocar um limite, eles não podem ultrapassar. Que injustiça, gente. Que injustiça. Por que só Moisés podia subir? Por que só a pastora? Por que eu não? Por que só fulano? Por que eu não? Eu tenho o mesmo direito que ele, não é assim? Eles poderiam naquele momento falar: poxa, só Moisés pode falar com Deus? Mas eu também sou criação de Deus. Eu também posso. Aí se alguém chegasse com essa marra e passasse daquela linha, sabe o que ia acontecer? Tu ia morrer. Sabe o que tu ia fazer? Tu ia perder a sua vida. Tu ia vai perder a sua vida. Gente, até animal respeitou. Até animal falou, nem animal pode. Até animal respeitou. E hoje nós que somos racionais, a gente não respeita os limites de Deus. Animal respeitou naquela época e não ultrapassou o limite do Senhor. E o Senhor falou com Moisés. E quando o Senhor falava com Moisés, a palavra de Deus fala que todo o povo ouvia a voz de Deus. Porque Deus estava falando bem alto. Todo mundo ouvia. Mas em compensação, Deus colocou um limite. É até aqui que eu posso ir. Quem vai subir vai ser eu. Quem vai subir vai ser Moisés. E tudo que Moisés falar pra gente, nós vamos ouvir, receber e praticar. Eles entenderam, igreja. Eles entenderam. Claro que passou o tempo, eles começaram a desobedecer a Deus de uma forma muito intensa. Mas assim, mediante a essa palavra que eu estou falando aqui,
Eles entenderam que eles tinham limite. Igreja, presta atenção em algo. Eu não sei hoje qual é o seu ministério. Eu não sei hoje em que posição o Senhor te colocou nessa terra. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é: respeite a posição que o Senhor te colocou. Você é professor? Seja o melhor professor. Você é um profeta que dança? Seja um bom profeta que dança. Você é um intercessor? Seja um bom intercessor. Ora, se separa, jejua, busca. Não queira ser quem você não nasceu para ser. Você tem limites. Você tem patamares. Não sonhe em alcançar lugares ao qual o Senhor não te escolheu para alcançar. Miriam, irmã de Moisés, chegou um tempo que ela se levantou contra Moisés, que eu não entendi nada. Não é assim não. Deus só fala com Moisés? Não. Deus fala com a gente também, não é só com Moisés não. O que aconteceu com Miriam? Ficou o quê? Nossa. Gente, qual é o erro de Miriam? Ela querer também falar com Deus. Todo mundo podia falar com Deus. Tem limites. Deus, ele queria falar através de Moisés e não era através de Miriam. Acabou. Você não tem que questionar. Você tem o sonho de ser um pastor? Presta atenção. Se Deus não tem esse sonho para você, esquece isso. Eu já vi aquela pessoa que ela quer entrar em 10 ministérios. Para que você quer entrar em 10 ministérios? Para você não conseguir ser o melhor? Para você chegar ali e você não conseguir fazer a sua parte em outros ministérios? Para com isso. Vê qual o chamado de Deus na sua vida. Vê o que Deus tem para a sua vida e se dedica para o ministério que o Senhor te chamou. Para de limitar, para de querer ser aquilo que você não nasceu para ser. Eu já falei para o ministério de dança. Esses dias a Drica, ela tomou uma decisão, ela falou assim para mim: Vitória, eu saí de 2 ministérios, porque a Drica era de 3 ministérios. 3 ministérios. Vitória, eu comecei a ver que estar nesses 3 ministérios eu não estava conseguindo dar o melhor. Gente, quando a Drica, ela abriu mão de 2 ministérios ao qual ela sabia que não era o chamado dela para aquele momento, e ela começou a se dedicar para o ministério ao qual ela sente que é o chamado de Deus. Gente, ela teve um crescimento. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho explicação. A Drica ficava horas na sala da dança tentando segurar a perna. Aí vinha a Drica só assim, porque quanto maior é a pessoa, quanto mais comprida a pessoa, mais dificuldade ela tem para realizar o movimento, porque os ossos são grandes. A Drica vinha para pegar a perna. 1, 2. Aí ficava todo mundo olhando assim, a Drica sozinha. Todo mundo dava olhando. 1, 2. Vai, me pegava, vai sair. Aí voltava. 1. E a Drica nunca pegava aquela perna. Falava assim: Senhor, quando eu vim para mim dessa aqui? Estou vendo que daqui a pouco a Drica vai desanimar. E porque a Drica foi lá e tomou uma decisão na vida dela. Quer saber? Meu ministério é dança. Eu vou me dedicar por completo à dança. Gente, chegou a Drica. Gente, hoje é dia da gente treinar o espontâneo, amém? Vamos treinar o espontâneo. Vai lá, Drica, sua vez de dançar. Chegou no espontâneo, Drica. Segurando a perna. Falei, gente, Deus, quando você se coloca no patamar onde Ele te escolheu para estar, Ele vai te instruir, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar. Mas quando você não está respeitando os limites, você não vai conseguir. Até o patamar que você teria que estar, Deus ele vai te arrancar dele. Vai te arrancar. Então a gente precisa entender hoje, nós, seres humanos, criados por Deus, filhos de Deus. Senhor, qual o sonho que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor quer que eu me torne nessa terra? Qual o patamar espiritual que o Senhor quer que eu alcance? Vitória, sabe o que eu senti que Deus falou comigo? Eu senti que eu estou buscando muito. Já que você é um pastor, uma pastora, não tem necessidade de demorar tanto. A busca pela palavra, a entrega, a oração, isso é papel de qualquer cristão, independente do nível, independente eu esqueci o nome dessa palavra, gente. Oi? Independente do cargo que você tem no reino de Deus. Porque também o corpo não é o mesmo, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou o corpo. Por que não sou mão? Não sou o corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo.
deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Amém, igreja? Você foi criado para ser grande no reino de Deus. Mas quando eu falo que você foi criado para você ser grande no reino de Deus, eu não estou dizendo que seu cargo vai ser grande. Eu estou dizendo que onde o Senhor te colocar, você vai ser respeitado. Aonde o Senhor te colocar, Ele vai te usar de uma maneira gloriosa. Dá o seu melhor. Você está lá atrás, está escondidinho. Existe um que te vê, existe um que te conhece. E é esse um que vai te dar madura no tempo certo. Os humilhados, eles serão exaltados. Aquele que quer ficar lá embaixo, respeitando os seus limites, eles vão ser levantados no tempo certo por Deus. Eu tomei posse disso para a minha vida. Uma das coisas que me fez ser submissa à minha mãe, minha mãe me falava coisas que era para eu agir de algumas maneiras que eu pensava assim, gente, a minha mãe é carinho de mãe, é zelo, é respeito, eu preciso respeitar minha mãe como mãe, mas ao mesmo tempo, também a pastora, quando eu vou saber que ela está falando se é algo de mãe ou é algo de pastora, ou é algo de profeta? Aí tinha coisas que ela falava para mim que eu falava assim, eu acho que dessa vez ela está falando com preocupação de mãe. Aí foi quando Deus ministrou no meu coração, Vitória, a tua mãe, ela nunca vai falar com você apenas como mãe. Ela vai falar como um profeta. Pra quem é profeta, ele é profeta todo tempo. Não tem isso, eu sou profeta, eu não sou do altar. Não é assim. Ele é profeta de todo tempo, onde ele for, onde colocar a ponta dos pés. Ele vai continuar sendo profeta. Eu comecei a entender que aquilo que minha mãe falava pra mim, aquilo que minha mãe ministrava pra mim, eu comecei a respeitar porque eu entendi que o meu limite está abaixo dela. E eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu não vou fazer aquilo que eu acho, eu não vou fazer aquilo que eu desejo. Eu vou fazer aquilo que eu sei que ela, que tem uma visão mais alta que a minha, vai me dizer. E posso dizer uma coisa? Hoje eu sou muito bem-aventurada por isso. Hoje eu tenho alcançado coisas na minha vida, níveis na minha vida, que antes eu não alcançava, eu não sabia por quê. Eu simplesmente decidi respeitar o limite ao qual Deus me colocou. Eu simplesmente resolvi respeitar que existem pessoas nessa terra que elas estão acima de mim. Eu preciso me submeter. Valorizar, muito bem. Valorizar. É muito triste, igreja, quando o pregador ele chega aqui em cima, ele vai pregar e vê tanta gente dormindo, nem aí para a palavra. Sabe o que ele vê? Que você está valorizando. Às vezes o pregador, ele passa por batalhas. Vocês acham que é simplesmente pegar um microfone bonito, vai, igreja, falar bonito? Não. Tem batalha, tem esforço, tem renúncia, tem entrega, tem madrugada de oração para chegar aqui, fica um balão de vida eterna para você ficar no meio de tudo, para você ficar no meio do culto, olhando para o mosquito que está voando, para você ficar no meio do culto dormindo. Aprenda a valorizar as pessoas que você tem colocado para abençoar a sua vida. Aleluia! Por isso que precisa ver a pessoa do mundo quando eu sento aqui e começa a dormir. Eu falo assim, que isso? Eu preciso valorizar que está saindo desse altar. Eu preciso valorizar que a pessoa faz esse rosto. Fica em pé, sei lá, pega uma corda, vai acordar, vai fazer alguma coisa. Agora, para de te valorizar, para de querer se exaltar. Não, essa palavra aí eu já ouvi, eu já pratico. Para com isso, seja humilde, entenda o teu limite, entenda o teu cargo, entenda o lugar onde o Senhor te colocou. Filipenses 2:3, para finalizar. Que 2, 3, 4, 5, 6. Nada façais por contenda ou por vão, mas com humildade, cada um considere os outros superiores. Mãe, eu fiquei procurando esse versículo hoje o dia inteiro e você achou. Glória a Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pode passar. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Passou? Tente em vós aquele sentimento que houve também em
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Igreja, esse é uma coisa. E achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Sabe por que eu fico feliz? Porque aí poderiam achar que eu trouxe essa palavra baseada nisso. Gente, eu falo diante de Deus. Não passou essa palavra na minha mente. Quando eu trouxe isso para vocês, foi realmente lendo a tentação de Jesus e Gênesis. Isso aqui foi a resposta do que sai desse altar. Não é do homem. O que sai desse altar é do Senhor. É por isso que ninguém está fazendo de tudo para impedir você de estar neste lugar. Então, igreja, o apelo que eu tenho para você hoje, para você está caindo, feche seus olhos nesse momento. O apelo que eu tenho para fazer para você hoje é o seguinte, igreja, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Igreja, que Deus ministrou no meu coração para fazer agora uma pergunta para você, é a seguinte: você que está nesse lugar e você ficava pensando assim, Senhor, realmente só isso que o Senhor tem para mim? O meu chamado é assim tão escondidinho. Eu queria tanto ser mais. Eu tinha desejo de ser mais. Você que tinha um coração onde você entendia que você estava querendo passar um pouco dos limites que Deus tem para a sua vida. Você que sentiu que essa palavra realmente correspondeu com os pensamentos e com algumas coisas que estavam passando no seu coração. E que a partir de hoje, você quer dizer para o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu quero respeitar os limites que o Senhor colocou